sou Angélica, pedagoga e professora dos anos iniciais do ensino fundamental. O tema da nossa segunda videoaula é Estratégias de Leitura. Eu já fiz essa pergunta na aula passada, mas é muito importante refletir sobre ela. Convido você para retomá-la. Por que ensinar e aprender a língua portuguesa? A linguagem é constitutiva de nossa história e de nossa identidade como seres humanos. E a língua portuguesa é constitutiva de nossa identidade sociocultural. É através da linguagem que nos expressamos, interagimos e comunicamos nossas ideias, pensamentos e necessidades. Vão aí algumas dicas para melhor aproveitamento da aula. Tenha bastante atenção, faça seus registros por meio de fotos e anotações. Para isso, tenha caneta e papel por perto e, se possível, um celular para fotografar quando necessário. Consulte os sites sugeridos e esteja atento e realize as tarefas solicitadas ao final de cada videoaula. Na aula passada, eu trabalhei com você o texto da Turma da Mônica. Vamos relembrá-lo. O título desse texto é o seguinte: para alertar sobre combate ao coronavírus, Turma da Mônica coloca cascão para lavar as mãos. Vocês se lembram? Retomem aí a imagem, faça essa reflexão para trazer à memória o tema trabalhado. Então, desse texto, nós vamos resgatar algumas expressões utilizadas lá, para fazermos aqui uma análise mais aprofundada. Você sabe o que é um verbete? Já já você saberá e saberá mais ainda e como entender melhor esse significado. Consegue empregar essas expressões no uso oral e escrito do seu dia a dia? Veja só, você é capaz de substituir uma expressão por outra sem que ela perca o sentido? Vamos refletir sobre a grafia correta das palavras? Você já sabe que existe uma maneira correta de se escrever as palavras. Então, aqui você terá esse momento de reflexão também. Volto a lembrar da importância da leitura, porque quando você é um bom leitor, você desenvolve essa leitura, você vai ser um leitor com fluência, né? Vai ser um leitor fluente, e a fluência da leitura, ela compromete na compreensão. Então, logo, se você é um bom leitor, você vai ser um bom entendedor dessa leitura. Existem algumas estratégias de leitura que podem enriquecer a sua comunicação. Na videoaula de hoje, ela está dividida, como que eu falo? A estrutura dela é composta de 3 partes: consulta ao dicionário, estudo de verbetes e contextualização. Ao consultar o dicionário, por exemplo, para contextualizar, para estudar um verbete, você irá conhecer o significado deste verbete, estudar sobre ele e contextualizá-lo. Ou seja, você vai trazer para a sua vida prática o uso desse verbete. No caso aqui, dentro de um texto, desse texto da Turma da Mônica que você estudou. O uso do dicionário, ele é muito importante. E para isso, existe uma estratégia também de sua utilização. Por exemplo, você precisa saber que você tem que seguir a ordem alfabética. Então, você sabe a ordem alfabética, você pensa qual palavra que vai vir primeiro, depois qual palavra que vai vir em segundo lugar, então facilitando e agilizando esse processo de busca dessa palavra. Você também irá considerar os vários sentidos das palavras. Por exemplo, quando você procura o significado de um verbete no dicionário, você muitas vezes irá encontrar mais de um significado
para essa palavra, para esse verbete. Então, você irá escolher aquele verbete que vai caber melhor no seu texto, não é mesmo? De acordo com o contexto. Existem formas de apresentação desse dicionário. Existe a apresentação impressa, que é esse livro físico que você encontra nas bibliotecas da escola, e muitas vezes em casa você também tem, né? E também tem a versão digital, que com o avanço da tecnologia, hoje nós temos versões digitais do dicionário, que podem ser acessadas pela internet, através de um computador ou até mesmo do celular. Verbete é um gênero textual com características próprias e que apresenta informações científicas. Eu vou apresentar para você o significado de verbete que eu consultei em um dicionário digital. Verbete, palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a esta palavra. Estas palavras. Vou apresentar para você uma curiosidade. Mário Quintana, esse senhor aí da foto, ele é um grande poeta. E os poetas, eles têm uma forma muito peculiar de brincar com as palavras. Inclusive, eles têm uma licença poética que permitem que eles façam isso, brincar com as palavras. Veja como ele definiu o verbete nós. Nós, o pronome do rebanho. Ele não definiu o verbete nós como na gramática. Ele definiu nós como pronome do rebanho, fazendo assim, poeticamente, uma conceituação do pronome nós, significando que nós somos muitos, assim como num rebanho. Eu escolhi essas palavras hoje para trabalhar com vocês, esses verbetes, né? Esses verbetes são do texto da Turma da Mônica que eu trabalhei com você na aula anterior, que são eles: alertar, combate, disseminação, prevenir e Twitter. Agora, eu vou trabalhar especificamente os verbetes disseminação e prevenir. E o tipo de atividade que eu fizer aqui com essas duas palavras, você aí na sua casa vai dar sequência e continuar com essas outras três palavras: alertar, combate e Twitter. Vamos lá? No texto Turma da Mônica, vamos só lembrar o título do texto. Para alertar sobre combate ao coronavírus, Turma da Mônica coloca cascão para lavar as mãos. O verbete escolhido aí é disseminação. Ele está, inclusive, em destaque no texto. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, mas aí na sua casa você vai ler o texto por completo, até mesmo para que você tenha uma compreensão global de todo o texto, uma visão global de todo o texto. A Turma da Mônica se reuniu para alertar sobre a importância da higiene pessoal no combate à disseminação do coronavírus. Para isso, colocou o cascão para lavar as mãos. Então, esse texto aí está na íntegra, né? Do jeitinho que ele está escrito lá. O verbete escolhido aí para a gente trabalhar é disseminação. E eu pesquisei num dicionário digital e encontrei esse significado. Disseminação, ação ou efeito de disseminar ou disseminar-se, que se propaga ou se difunde. Propagação ou difusão. A disseminação de novas ideologias políticas. Qual que é o objetivo aqui? É fazer com que você encontre dentro desse significado uma palavra que se encaixa melhor no lugar de disseminação. Vamos lá? Seria propagação? Seria difusão? Uma delas se emprega melhor aí. Mas você tem que lembrar que tem que entender e preservar o contexto. Porque você tem que substituir uma palavra pela outra, mas mantendo o mesmo sentido. Propagação, no caso aí,
É o correto. Vamos ler novamente o texto, eu daqui, você daí, para ver se realmente confirma se essa substituição ela vai comprometer ou não no sentido do texto. A turma da Mônica se reuniu para alertar sobre a importância da higiene pessoal no combate à propagação do coronavírus. Para isso, colocou o cascão para lavar as mãos. Então, olha só, manteve a mesma ideia, não mudou nada e tivemos aí um verbete diferente, porém com o mesmo significado. Vamos fazer agora, da mesma maneira, com outro verbete. O verbete agora é o verbete prevenir, que eu também consultei num dicionário e encontrei um significado, que nós iremos mais à frente. Primeiro, vamos localizar o verbete lá no texto. Ele está no último parágrafo. Vamos mais uma vez ler juntos, eu daqui, você daí, o terceiro parágrafo. Já lavaram as mãos? Esta é uma das principais formas de se prevenir contra o novo coronavírus, destaca o post no Twitter oficial da Turma da Mônica. Eu encontrei o significado de prevenir no dicionário digital e lá diz o seguinte: dispor as coisas buscando evitar um mal, um dano, evitar, prevenir doenças. É melhor prevenir do que remediar. Impedir que se execute ou que aconteça, evitar, baldar, atalhar. Prevenir epidemias, prevenir doenças contagiosas. Então, qual dessas palavras dentro dessa explicação eu poderia substituir lá no texto pelo verbete prevenir? No caso aqui, o evitar ele se encaixa melhor, ou seja, ele não muda o sentido e mantém a estrutura da frase com o mesmo sentido. Vamos substituir e ver se isso dá certo? Já lavaram as mãos? Esta é uma das principais formas de se evitar o coronavírus, destaca o post no Twitter oficial da Turma da Mônica. Então, deu certo, tá vendo? Substituir um verbete por uma outra palavra, mas com o mesmo significado. E é esse o exercício que você fará aí com aquelas 3 palavrinhas que eu falei antes. Acho que é combate, Twitter e alerta. Então, você vai fazer esse mesmo exercício. Mas lembre-se sempre de ler o texto todo, na íntegra, e não se apegar só no parágrafo de cara. Você vai lê-lo por completo para uma maior compreensão global do mesmo. Na videoaula anterior também, falamos muito sobre uma ação que vocês têm que ter aí na sua casa, neste tempo de... eu não estou gostando mais de falar isolamento social, não. Eu acho bom a gente mudar também o nosso vocabulário. Eu tenho gostado de falar distanciamento social, porque a gente não está isolado, não é mesmo? Então, a gente só está um pouco distante. Então, nesse momento de distanciamento social, não podemos esquecer de lavar as mãos. Lavar as mãos é uma importante forma de se prevenir contra o coronavírus. Mas na aula anterior também, eu falei de outras formas de se prevenir contra o coronavírus, como ao tossir, levar o cotovelo na boca, né? Para não propagar o vírus. Evitar compartilhar objetos de uso pessoal. Se você estiver com algum sintoma de gripe, evitar aglomerações e, se puder, ficar em casa. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas se você tiver condições de ficar em casa, faça isso. Vamos praticar? Destacar no seu cotidiano termos ou expressões usuais e buscar no dicionário, seja ele impresso ou digital, seu significado. Você se lembra que eu falei que ao final de cada videoaula você teria uma atividade para fazer na sua casa? Então, é esse o momento. Eu convido você agora para, nesse momento de distanciamento social, junto da sua família, durante essa semana, você vai prestar atenção nas palavras
verbetes, né? Expressões que as pessoas vão falar durante a semana. Expressões essas que você não sabe o significado. Então, você vai listar num papel à parte essas expressões que você desconhece. Uma palavra que seu pai falar, ou que sua mãe falar, que seu irmão falar, ou outra pessoa do seu convívio falar, que você não sabe o significado. Vai anotar essas palavras e, em seguida, vai pesquisá-las. Vai pesquisar o seu significado no dicionário, impresso ou digital, tá bom? E aí você coloca também do lado onde você colocou, onde você achou esse significado. Ah, esse aqui eu achei no livro. Ah, esse aqui não, eu achei na internet, tá? Só mesmo para poder enriquecer a troca que você vai ter lá na frente. Então, isso tudo, gente, isso vai passar. Quando essa pandemia passar e você voltar, né, a ter as aulas presenciais, você vai lá na sua escola, trocar ideia, compartilhar todos esses vocabulários com o seu professor, com os seus colegas. E aí você pensa, se você pegou 5 palavras aí que você não sabia e que já sabe o significado. Lá na sua turma tem mais um monte de estudantes. Então, se cada um levar 5 palavras, pensa na riqueza que vai ser esse momento, trocando essas expressões, esses verbetes, não é? Olha só aí quanta informação nova que vocês terão. Eu convido você para fazer esse exercício. Hoje, vamos retomar, né? Hoje, você aprendeu o que é um verbete. Você consultou no dicionário, estudou alguns verbetes e contextualizou esses verbetes com o texto lido. Eu volto a falar com você a importância da leitura, como ela enriquece o seu vocabulário e a sua escrita. Se você lê bem, lê com fluência, você se torna um leitor competente, com mais habilidades e mais recursos. Você amplia o seu repertório. Obrigada e até a próxima. E se puder, fique em casa.